Olá! Onde você estava que perdeu a nossa live react exclusiva, ensinando o Mano Brown sobre Bíblia, religiões do Oriente Antigo e ateísmo? Se você não assistiu esta live, com certeza foi por alguns motivos. Entre eles, talvez, porque você não tenha ativado o sino de notificações, o que você vai fazer agora neste vídeo. Ou, quem sabe, não tenha clicado no link que eu disponibilizo para aqueles que são membros do canal. Então está esperando o quê? Para você poder acompanhar de fato as nossas programações diárias aqui. Dito isto, o vídeo que você irá assistir agora é um recorte de uma aula super especial e exclusiva, interdisciplinar acerca da Bíblia, Constituição da Cidade-Estado de Israel, ateísmo, religião. Sempre muito bem amparados, fundamentados teoricamente, com uma rica bibliografia para você poder de fato aprender. Se você desejar assistir este conteúdo na íntegra e também adquirir os materiais que eu estarei disponibilizando, eu vou deixar esta live exclusiva para membros, ou seja, membros exclusivos poderão ter acesso. Se você quiser fazer a assinatura de membro exclusivo para liberação deste conteúdo, fique aqui uma notificação. É somente para o pagamento efetivo integral pelo Mercado Pago. Então, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu te enviarei um link e você poderá parcelar a sua assinatura de membro exclusivo para ter o conteúdo integral através do Mercado Pago. E eu vou enviar de presente para você, além do esboço deste conteúdo, mais um esboço de brinde. Para a assinatura Premium aqui no canal, já é liberado o conteúdo totalmente. Então, eu espero que você goste, compartilhe, marque os seus amigos e convide-os para estar aqui no canal Professor José Alessandro Neves. Vamos ver aqui. 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Eu poderia colocar o texto em hebraico, mas tudo bem. Veja que o conceito de justiça do próprio povo de Israel já é um conceito, claro, de uma ética etnocêntrica, teocêntrica e, portanto, que converge apenas para a justiça do povo e não dos demais povos. Veja que a construção de um Javé violento, que o próprio Mano Brown vai reconhecer, demonstra que não é possível falar em justiça e muito menos aduzir que o Deus bíblico seja a representação de um Deus superior. Você está me entendendo? Olha o que esse texto diz. Não tenhas piedades dele e de seu povo, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Olha, como cientista da Bíblia e historiador, aplicando a metodologia interdisciplinar em historiografia ou mitologia, posso afirmar, por mais que eu tente falar dos épicos de guerra e, portanto, do gênero literário épico, que muitas vezes aparece como hipérbole para intensificar a violência, não é possível deixar de reconhecer que o que nós temos no Antigo Oriente é um banho de sangue, em nome não de um Deus, em nome de uma tradição, em nome de um grupo social dominante, como o Mano Brown reconhece, que quer estabelecer o poder e colocar uma outra raça ou grupo social subjugado. E, portanto, veja que é implacável a justiça desse Deus. Portanto, a justiça do Deus bíblico é uma justiça seletiva, tá? Para você depois se tornar membro e poder ter esse conteúdo, material didático bonitinho. Porque o meu papel é te vender conhecimento. Aqui eu não estou te dando nada, ok? Veja só, Gênesis na cosmogonia egípcia, eu vou explicar isso. E o livro está aqui na minha mão e o que eu tenho aqui não falta de material. Sobre a questão da justiça, veja, até o conceito de justiça e de zelo do Deus inventado pelos judeus é extraído de outros deuses, não só de El, não só do deus egípcio, Deus Ra, como eu mostrei agora para vocês, tá bom? Como também do próprio Deus Baal
e de Marduk. Olha agora o texto que nós temos aí. Elcanoa, Venoken Ladonai, Noken Ladonai, Uval Hamar. Opa, olha agora aqui. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Este texto, que é um texto propriamente de uma fonte traditiva, e é preciso entender que a Bíblia não foi escrita em uma ordem cronológica, e os textos não foram escritos no mesmo dia, no mesmo ano, pela mesma mão, não. E aqui a gente fala de fonte documental, traditiva. E, portanto, nós temos um conflito de tradições que estão lutando. O Javé sozinho não aceita o Javé com Baal e com El. É preciso eliminar, inclusive, a feminilidade de Javé, que é muito clara nessas tradições, como eu vou mostrar. Calma, Mano Brown, aproveite a aula, é de graça. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Porque esse texto, que é um texto também pós-exílico, que a tradição traz para poder trazer a tragédia, para trazer o épico de guerra, para poder induzir o povo de que Javé é um Deus implacável, e portanto ele não aceita ser adorado e ter mais alguém com ele, como El, ou Baal, ou qualquer outro Deus. Está dando para entender? E portanto ele não vai perdoar. Então veja que o próprio Javé, em si, na construção da tradição, concebe aquele conceito de Deus regionalizados, superiores. E olha como ele aparece aí. Vaiomer Yehoshua El Ha'am Lotul Kol La Avod Et Adonai Ki Elohim Kidoshim Elkanor Huló e Achav. Ou seja, vocês não poderão servir a dois senhores. Por quê? Ou o Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. Kidoshim. Ok, ele é Deus zeloso. Elkenor. Ou seja, o El aí não é justamente o Deus do panteão cananeu, que o Mano Brown vai falar mais adiante. Mas indo para o sul da Arábia, você vai perceber que esse cara, Javé, que é uma etnia própria, uma insígnia local, vai se tornando a base de sustentar. Por quê? Porque os homens, tem um esboço meu, se você quiser adquirir, é quarentão, os homens como os deuses. É uma aula de 60 páginas, te explicando tudo dentro da Bíblia em hebraico, com muita fonte bibliográfica, que os homens eram os deuses. O gênero literário das narrativas que descrevem essas práticas de guerra é frequentemente o quê? Olha lá, épico. Gera-se a violência do extermínio sem correspondência exata à realidade acontecida. Por quê? Por isso nós temos um achado de Cutlet que vai mostrar, inclusive, o Deus Camós humilhando o Deus Javé. É uma criação pós-exílica, não tem Torá nenhuma no templo não tem templo, primeiro templo de Salomão, que tenha um templo só, que é depois do exílio. Não tem Torá achada com Josias, o que tem ali é uma criação e uma invenção para dar legitimidade a todo um projeto de poder legislativo, jurídico e político pelo povo que saiu de Babilônia a Golá, vamos chamar assim, tá? Onde a base vai ser um tripé, que é a Torá, de um lado, a base, a raiz, e o seu tripé, Mishpatim, Ruquim e CDK, juízo, justiça e estatutos. Olha aí o corpo jurídico sendo formado em que o povo terá que se submeter. E, portanto, veja, de novo, mostrando que mesmo que não houvesse uma correspondência exata, a hipérbole no épico tinha um objetivo claro, mas não quer dizer que o Deus bíblico não mandava assassinar. Daqui a pouco, porque eu estou lendo aqui o texto. Beleza? Então, veja, essa era a finalidade. Agora, vamos ao texto que é o que mais nos interessa. O texto que nós temos é uma fonte jeremiânica, ok? Mano Brown, aproveita, hein? Vou fazer um pacotão para você. É uma fonte jeremiânica. Fonte jeremiânica, logo estamos aduzindo nesse sentido, por se tratar de Jeremias 22. E aqui um parênteses. Não existe unidade literária nos profetas como em nenhum outro documento. Eu chamo documento, que são os livros da Tanar. Professor, o que é Tanar? Tanar é um pseudacróstico, que quer dizer Torá, Neviim, Ketuvim. As 3 seções, a lei, os escritos e profetas. Preste bem atenção. Esse texto jeremiânico é de uma tradição dominante. É de uma tradição, observe, judaíta, que de alguma forma está tentando manter uma narrativa da integração de El com Javé. Vamos ler esse texto? Ok, o texto diz assim: Koramar Adonai, Asu, Mishpat Tzedekah,
Opa, aqui já dá. Lembra que o Mano Brown falou de justiça e juízo? Eu estou mostrando que o Mano Brown teria que estudar um pouco mais, ter mais cuidado com o que vai falar, porque tem coisas que estão absolutamente, mas muito distorcida, Mano Brown. E não é pouco, é muito. Então tem que tomar cuidado, tá bom? É só um conselho de amigo. Essa obra é uma das obras que eu tenho aqui, que é do Gardner, A Invenção de Deus, ok? Eu estou adiantando as falas do Mano Brown. E aí você vai arrematar. Olha bem aí, ó. De acordo com o relato do Gênesis, foi Abraão que, em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, saiu de sua terra da Mesopotâmia para levar preceitos de sua herança religiosa para Canaã. Ok, preste atenção. Primeiro que você não tem um Abraão, você tem um Abrão, que depois vai se tornar Abraão. Portanto, Abraão não existiu. Nós temos uma tradição pós-exílica. O livro do Gênesis, o Bereshit, ok? Ele é uma construção pós-exílica. Isso é uma saga que, como um gênero literário, quer explicar os conflitos traditivos desses grupos. A gente vai chamar de tribalismo. E veja, não é Abraão que sai lá de Ur da Caldeia? E o que se adorava em Ur da Caldeia, professor? Era Javé? Não, nunca foi. Tanto que não era Javé, que o texto de Gênesis 11 e 12 vai dizer que esse Javé diz para Abraão. O texto está lá, a tradição faz questão de trazer isso. O que a tradição traz, professor? Vaiomer Adonai El Avram, ler ha, o mimoladeterra, o mibeterra, a virra e areha. Sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E eu pergunto, desde quando a terra pertenceu aos judeus? Eu não vou nem fazer anacronismo aqui para sair do react para uma geopolítica, mas se quiserem me convidar para um debate sobre geopolítica, falando do Israel antigo ao Israel moderno, tô dentro. Escolha gente competente, porque vai ser muito top. Então eu estou mostrando, primeiro, que, fato, a terra, que hoje ainda é defendida como originariamente nunca foi e nunca será. Fato que a Constituição do Estado moderno, de Israel em 48, já se presume que eles eram herdeiros da terra, sem nunca terem sido. Ok? Mas não vamos discutir isso aqui. Veja o que diz o Gardner. Nesse aspecto, é importante notar que o Deus de Abraão não se chamava Javé. Tá vendo, Mano Brown? Não se chamava Javé. Precisa se apresentar também como o quê? O Deus da aliança. Assim como o Elbrit, ele tem uma casa do tesouro onde se recolhia os impostos, e o Baal Brit também, Javé precisa mandar construir um templo para chamar de casa do tesouro. Posso ouvir um amém, igreja? Posteriormente, entretanto, na época de Moisés, e lembre-se, por palavra época, subentende a narrativa, não o fato, porque não teve Moisés nenhum. A academia presume hoje que tenha existido Moisés, um líder tribal, revoltado, que saiu também supostamente do Egito e tem aprendido alguma coisa, mas não é o Moisés bíblico. Não é este Moisés poderoso que a Bíblia descreve, ok? Israel Finkelstein vai tratar disso, outros nomes também, tá? Que se dedicam ao estudo mais profundo da historicidade da religião do Oriente Próximo, tá bom? Mas na época de Moisés subentende a tradição, é o êxodo, é ali o pós-exílio babilônico onde o texto está sendo construído. Página 218, tá aí na tela, tá? A Invenção de Javé, da obra de Thomas Homer, em que ele vai trabalhar o Deutero Isaías, e eu tenho vários materiais aqui para você que quiser adquirir, ok? Lá no meu site, todos que comprarem o combo dos meus livros ganham 2 esboços, quem é inscrito, e 3 esboços, quem é membro. Quem quiser adquirir pelo valor integral, inscrito paga o valor integral, membro tem desconto. Eu vou colocar daqui a pouco na tela os meus esboços com uma vasta pesquisa para você adquirir. O Yahvé, ele era um semideus, cara. Outra coisa absolutamente errada. Qual é a fonte, amigo pesquisador? Eu tenho aqui várias, olha, várias. Não dá para pegar as outras. Já citei Thomas Homer, Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Sieberman, tudo. Ele se tornou após o exílio. Se tornou, ele nunca foi Deus. Inclusive o Daniel Frame. E por falar em Daniel Frame, eu quero inclusive indicar aqui uma entrevista do professor Marcos do canal Zeta com Daniel Frame.
que vai mostrar que Javé não era Deus nenhum. Como é que o cara tem coragem de dizer que Javé era Deus? Javé não era Deus. Aliás, eu vou melhorar. Eu vou indicar o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que tem vários trabalhos publicados, e inclusive ele denomina esse Javé como um outsider, que está em processo de formação e de construção e de formulação para se tornar uma divindade peculiar. Aí quando o professor diz que certos comentaristas, certos podcasts, as pessoas precisam ter responsabilidade porque passam um conteúdo desse, é desinformação. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Está, não está? Então, agora eu vou apresentar para vocês uma coleção de esboços para você aprender Bíblia de verdade. Ter cuidado quando for abrir a boca, ainda mais se for um podcast. Olha o trabalho que dá para você consertar baboseiras faladas impensadas, ok? Esses esboços custam em média de 25 a 45 reais. Os membros do meu canal têm desconto. Inscrito, lamento, não tem desconto. Não tem. Quer ter desconto, seja membro do canal, ok? Então você poderá escolher todos esses esboços, estudos, são artigos feitos com a metodologia da pesquisa científica, com critérios de análises e de pesquisa. O boi e o leão, eu vou explicar por que Judá é o leão e o povo de Israel Norte é o boi do Efraim, em Isaías. Exegese histórica, indiciária, vou explicar, Zacarias. Então você escolhe o que você quiser. Só não se torne um Mano Brown, porque aí vai dar trabalho, vai ficar difícil.